A igreja de Nossa Senhora da Conceição é a mais remota construção religiosa da antiga Vila do Príncipe. Ela teve sua primeira construção em local não determinado, como um rancho coberto de palha, no início da ocupação do território, estimadamente por volta de 1700 a 1702. Uma segunda construção no mesmo terreno da atual, com adro, ocorreu no ano de 1720. Finalmente, houve uma terceira construção, onde já existia anterior, entre os anos de 1796 a 1802, que levou ao aspecto atual. A igreja de Nossa Senhora da Conceição era a sede da Irmandade do Santíssimo Sacramento, uma confraria de pessoas brancas, a nobreza da terra, cuja fundação se deu em 7 de novembro de 1713. Foi nessa mesma época que foi criada a freguesia de Santo Antônio do Arraial, do Ribeirão das Lavras Velhas do Cerro, termo da Vila do Sabará, comarca do Rio das Velhas, Bispado de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 17 de novembro de 1713. Mais tarde, a mesma freguesia teria seu horário alterado para Nossa Senhora da Conceição. Nesse mesmo ano de 1713 foi nomeado como vigário encomendado, ou interino, o padre Antônio Mendanha de Sotomayor, que foi confirmado no posto no ano de 1715. Entre os benfeitores da Igreja Matriz está o Dr. Simão da Cunha Pereira, quando deputado à Assembleia Provincial de Minas Gerais, cargo que exerceu na 12ª legislatura, de 1858 a 1859, na 13ª legislatura, de 1860 a 1861, e em parte da 14ª legislatura, de 1862 a 1863, até seu falecimento ocorrido em 1862. No ano de 1858, um dos primeiros projetos apresentados pelo Dr. Simão da Cunha Pereira foi o de número 46 na 10ª sessão ordinária, em 10 de abril de 1858, creditando o governo provincial com até a quantia de 6 contos de réis que despenderá na conclusão dos reparos da matriz da cidade do Cerro. Não conseguiu uma lei específica para a obra, mas conseguiu a inclusão de uma verba bem menor para acomodar os pedidos de outros municípios. No orçamento de 1859 a 1860, sancionado pela Lei Provincial número 869, de 5 de junho de 1858, publicada em 14 de junho de 1858, onde constou, no item 18º, reparos e construção de matrizes e igrejas, 800 mil réis, para as de Araxá e Cerro. Na 10ª sessão ordinária, em 10 de abril de 1858, o Dr. Simão da Cunha Pereira, ao falar sobre a Igreja Matriz do Cerro, procurou ressaltar tanto suas proporções e importância, assim como a fragilidade de sua construção e estado precário. Então, o Dr. Simão da Cunha Pereira disse: no Cerro existe um templo de proporções magníficas, que é a matriz. Não serei increpado de exageração se disser que outra maior não se encontra em Minas. Infelizmente, foi feita de madeira e, ultimamente caindo em ruínas, tornou-se indispensável consertá-lo. Principiarão, pois, os reparos a expensas de uma subscrição de fiéis, auxiliada por uma pequena cota concedida por esta Assembleia.
ainda na mesma 10ª sessão ordinária, em 10 de abril de 1858, quando o Dr. Simão da Cunha Pereira falou da vultosa quantia que pretendia solicitar para reparos da Igreja Matriz, chamou-a de tênue consignação. Então o Dr. Simão da Cunha Pereira disse: pretendo, pois, que no orçamento que este ano houvermos de decretar, se dedique a tênue consignação de 6 contos de réis, para com ele se acorrer às necessidades urgentíssimas de reparos e melhoramentos que reclama a Igreja Matriz da freguesia da cidade do Cerro. Ainda entre os benfeitores da Matriz, temos o capitão de ordenança Carlos Pereira de Sá Filho, sua mulher Luísa Vitória de Siqueira Henriques da Ayala e herdeiros. O capitão de ordenança Carlos Pereira de Sá Filho legou à Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vila do Príncipe, sediada na Igreja Matriz, a quantia de 200 mil réis, que os herdeiros entregaram em 3 de março de 1827, na forma de um crucifixo e outros ornamentos, no valor de 336.400 réis, para receber de volta 136.400 réis. Mas como a Irmandade se encontrava em decadência, ficaram apenas com parte dos bens, escolhendo uma banqueta dourada e seus pertences. Luísa Vitória de Siqueira Henriques da Ayala, viúva, testamenteira e inventariante do capitão de ordenança Carlos Pereira de Sá Filho, para cumprir o solene testamento do marido, datado da Vila do Príncipe, em 11 de janeiro de 1822, entregou 150 mil réis, parte da verba testamentária de 200 mil réis, deixada por Carlos Pereira de Sá Filho para pagamento de sua joia de provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vila do Príncipe, tendo o restante 50 mil réis sido pago em madeiras, com que foi construído o altar do Senhor dos Passos da Matriz. Nomeadamente, além da viúva, testamenteira e inventariante do capitão de ordenança Carlos Pereira de Sá Filho, Dona Luísa Vitória de Siqueira Henriques da Ayala, os herdeiros filhos eram o capitão de ordenança Demétrio Fidelis Pereira de Queiroz e sua irmã, Dona Inês Lidora Rosa de Queiroz, mulher do capitão de milícia Simão da Cunha Pereira. A atual Igreja Matriz do Cerro tem um rico patrimônio, não só na sua imaginária, incluindo os 2 maravilhosos anjos tocheiros que ornam a entrada principal da sua nave única, mas também imagens de altares laterais e a talha e pintura do arco cruzeiro e do forro da abóbada do teto. O crucifixo do altar-mor da Igreja Matriz, constituído por uma cruz em metal dourado em madeira de lei, ornado com algumas pedras preciosas, que foi doado pelos herdeiros do capitão Carlos Pereira de Sá Filho, continua aos pés da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Pela antiguidade da Igreja Matriz, há grande número de eventos registrados nela desde os primeiros tempos, como sejam batizados, casamentos e sepultamentos. No século XVIII, entre os casamentos, registro de Carlos Pereira de Sapai com Luciana Ribeiro de Magalhães em 3 de fevereiro de 1744 e o do capitão Antônio Pereira Guedes Pai com Isabel Teresa da Assunção em 28 de julho de 1763. No século XIX foram muitos os casamentos, destacando-se os dos filhos do Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Cândida Ferreira Carneiro, Júlia Carlota da Cunha Pereira, Nhanhá
Marco Antônio Augusto de Ávila Cabral, em 30 de junho de 1869, o do capitão da Guarda Nacional Carlos da Cunha Pereira Pai, com Júlia Nunes de Ávila e Silva, em 26 de abril de 1873, o do senador estadual Simão da Cunha Pereira, com Eufrásia Carlota de Vasconcelos, em 9 de novembro de 1879, e o de Edgardo Carlos da Cunha Pereira com Maria Luísa Ferreira Rabelo, em 12 de abril de 1890. Do século XVIII, entre os batizados, encontramos de Joaquina Cândida da Conceição Pereira Guedes, que foi batizada em 20 de julho de 1796, e a qual mais tarde, em 17 de agosto de 1814, casou-se em primeiras núpcias com o Furriel José Gonçalves Nunes Júnior. Muitos batizados ocorreram na Igreja Matriz, sendo se destacarem alguns deles. No século XVIII, registramos de alguns dos filhos de Carlos Pereira de Sá, pai, e de Luciana Ribeiro de Magalhães, começando por Inês Lidora Rosa de Santa Ana, em 4 de outubro de 1744, depois Catarina Pereira de Vasconcelos, em 7 de outubro de 1748, e o padre Francisco de Sales Pereira, em 15 de março de 1753. É possível que os demais filhos desse casal também aí tenham sido batizados. Também fora a pia batismal da Igreja Matriz os filhos do capitão de ordenança Carlos Pereira de Sá Filho e de Luísa Vitória de Siqueira Henriques da Ayala. O capitão de ordenança Demetrio Fidelis Pereira de Queiroz, em 11 de janeiro de 1797, sua irmã Inês Lidora Rosa de Queiroz, a sobrinha, em 8 de outubro de 1799. No século XIX, dos filhos do capitão de milícia Simão da Cunha Pereira e de Inês Lidora Rosa de Queiroz, alguns registros de anônimos que faleceram prematuramente, restando o do alferes da Guarda Nacional Bento da Cunha Pereira, em 7 de abril de 1839, nascido em 9 de fevereiro de 1839. Não existe registro do batizado Dr. Simão da Cunha Pereira, apenas estimado cerca de 1822. Entre os filhos do Dr. Simão da Cunha Pereira e Dona Júlia Cândida Ferreira Carneiro, encontram-se os do capitão da Guarda Nacional Carlos da Cunha Pereira Pai, em 10 de agosto de 1854, de Júlia Carlota da Cunha Pereira Anhanhá, em 30 de abril de 1856, de Carlota Júlia da Cunha Pereira a Lolota, em 28 de julho de 1857, do senador estadual Simão da Cunha Pereira Neto, Simãozinho, em 4 de janeiro de 1860, e de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, o Dazinho, em 16 de julho de 1861. Os dois filhos de Edgardo Carlos da Cunha Pereira e de Maria Luísa Ferreira Rabelo foram batizados também na Igreja Matriz. Sadi da Cunha Pereira, em 13 de junho de 1891, nascido em 12 de abril de 1891, e Raul Carneiro Rabelo da Cunha, em 27 de junho de 1892, nascido em 3 de abril de 1892. Todavia, a Igreja Matriz também assistiu a muitos sepultamentos até o final do século XIX. No início do século XIX, faleceu e foi sepultado o ajudante pago de milícia Francisco Antônio da Silveira Caralta, em 7 de fevereiro de 1803. Depois encontram-se registros do sepultamento de dois filhos de Carlos Pereira de Sá, pai, e de Luciana Ribeiro de Magalhães, do capitão de milícia José Ricardo Pereira de Queiroz, falecido, sepultado em 8 de maio de 1805, e de seu irmão, capitão de ordenança Carlos Pereira de Sá Filho, falecido em 25 de novembro de 1822 e sepultado em 27 de novembro de 1822. Na década de 1820, registram-se os falecimentos de pelo menos dois filhos anônimos, do capitão de milícia Simão da Cunha Pereira da Silveira e de Inês Lidora Rosa de Queiroz. Registra-se
o falecimento, sepultamento do capitão de milícia Simão da Cunha Pereira da Silveira em 13 de julho de 1843 e de sua filha Mariana Luísa da Cunha Pereira em 6 de março de 1851 e logo também da neta, filha desta, Cesarina da Cunha Pereira e Melo, em 14 de março de 1851. Mais tarde, aí também seriam sepultados dois filhos do capitão de ordenança, Carlos Pereira de Sá, filho de Luísa Vitória de Siqueira Henriques da Ayala, o capitão de ordenança Demetrio Fidelis Pereira de Queiroz, pai falecido e sepultado em 26 de fevereiro de 1859, e sua irmã Inês Lidora Rosa de Queiroz, a sobrinha, falecida e sepultada em 8 de agosto de 1881. A Santa Ceia foi um dos motivos escolhidos para ornar como pintura o forro do teto da Capela Mor da Igreja Matriz, de onde pende o magnífico lampadário de prata em uma corrente. A pintura da imagem de Nossa Senhora da Conceição cercada de anjos e de ornamentos no forro da Igreja Matriz é atribuída a Manuel Antônio Fonseca, profissional de mérito reconhecido na região. A pintura do forro da abóbada de berço do teto da nave única da Igreja Matriz, embora simples, é comparável de outras igrejas de cidades coloniais de Minas Gerais, como Mariana, Ouro Preto, Caeté e Sabará. A talha que reveste o retábulo do altar-mor, altares laterais e as paredes da Igreja Matriz é no estilo rococó, com panos brancos e filetes dourados. Esse trabalho é atribuído a cerca de 5 entalhadores consagrados na região, entre os quais se destaca o entalhador Bartolomeu Pereira Diniz. Os altares laterais, tanto do lado do Evangelho como do lado da Epístola, são obras feitas por irmandades que residiram temporariamente na Igreja Matriz, enquanto seus templos não ficavam prontos. Entre outras, abrigou temporariamente a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, uma confraria de negros africanos, fundada em 1728, até o ano de 1758. A Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, de cerca de 1761 até cerca de 1781. E também a Irmandade de Nossa Senhora do Terço, fundada cerca de 1795.